vou-te dar um exemplo de um documentário chamado Catembe. Foi feito, se não me engano, em 1974 e conta uma história interessante vivida há pouco tempo. Este é o documentário, ou o filme, com mais cortes da censura que é conhecido. Teve 103 cortes da censura, equivale a cerca de 20 minutos de filme. Isso é bastante significativo, não é? 20 minutos de filme mudam completamente o rumo da narrativa. E como a sua versão foi restaurada, foi digitalizada há muito pouco tempo, só agora é que estão a ver algumas das primeiras projeções desse filme. E eu fui ver uma há cerca de 2 semanas, penso eu, com os meus pais, por acaso, ao Cinema Ideal. E a dada altura, já no final da sessão, uma senhora levanta-se na fila da frente e diz às apresentadoras da sessão que era ela a protagonista que estava no filme. Aí ficámos todos muito surpreendidos, porque realmente era essa a pessoa que estava no filme, e contou-nos que tinha sido a primeira vez a ver o resultado final do filme, que nunca tinha visto, passado estes anos todos, nunca tinha visto o filme. E que só viu porque um dia antes um amigo dela contou-lhe que iria estar aquela sessão no Cinema Ideal. Portanto, houve esta especificidade, que é mais uma das várias especificidades que encontramos no cinema geral e no cinema documental que trata Moçambique. Bem-vindos, hoje trouxe com vocês João Rebocho. Obrigado, Simão, pelo convite. Acho que achares que o meu contributo tem sido relevante, ou já foi relevante. Estar aqui já é bastante fixe. Obrigado pelo convite. Então, mas diz-nos um bocadinho tipo de quem é que tu és, o que estás a fazer, o que é que tu estudas? Eu tenho 23 anos, né? Estudo na Faculdade de Letras, acabei a minha licenciatura há 2 anos e estou no meu 2º ano do mestrado. E estou a conciliar tudo isto, né? Os estudos, com o meu trabalho. Estou há 2 anos também a trabalhar e a trabalhar com crianças, mais especificamente. Tem sido assim uma aventura esta relação entre as duas coisas. Ok, mas dentro do teu trabalho, do que tu fazes, do que tu estudas, qual é que é o teu drive-by? Estás a ver? Qual é o teu maior sentimento de fazer as tuas coisas? Uma boa pergunta. A minha licenciatura foi em Artes e Humanidades. Ou seja, eu acabei o meu 12º ano e não sabia muito bem o que havia de seguir. E tentei escolher alguma coisa que conseguisse conjugar aquilo que me interessava, não é? E esse curso de Artes e Humanidades foi um bocadinho isso. Foi estabelecer uma ponte entre o lado mais artístico, não é? Porque estudei cinema, estudei literatura, filosofia, com a história que eu também não queria deixar para trás. Portanto, foi um bocadinho isso. E isso, agora, tenho notado que tem sido muito importante para mim, porque aquilo que eu tenho feito, e mais concretamente agora no mestrado, e sobre o tema que escolhi, toda esta formação que eu tive antes tem-me ajudado a compreender aquilo que eu realmente quero estudar e de que forma quero estudar também. O trabalho com as crianças tem sido há 2 anos num centro de estudos, não é? Tem sido muito fixe, porque há aquele clichê de que somos nós que aprendemos com as crianças, mas é mesmo um clichê tipo verdadeiro, porque nestes 2 anos tem sido, conseguimos reparar que é uma geração diferente da nossa, não é? É difícil falar geração hoje em dia e falar em geração de 70, por exemplo, porque a geração de 70 tinha mais coisas que os uniam, não é? Mais elementos em comum do que propriamente falar numa geração atual, não é? Parece que o termo de geração, não é? O conceito de geração perdeu um bocado, mas notamos uma nova camada de miúdos que pensam de maneira diferente e que se sentem mais à vontade para falar sobre outros temas. Isso é muito importante, principalmente naquilo que eu estudo com eles, que é a história, que é o português, e terem essa abertura para falar e para discutir e para debater também tem sido muito importante. Acaba por ser esse lado que eles não encontram dentro da sala de aula, porque é impossível encontrar isso na sala de aula. Quer dizer, uma turma com 30 alunos não encontra espaço para debater dentro da sala porque não há tempo para isso, nem o professor consegue conceder esse tempo, não é? Numa hora e meia com 30 alunos é difícil arranjar 20 minutos para que consigam arranjar grupos de 3, de 4,
para falarem sobre determinado tema. Pá, e eu trabalhando com eles no centro de estudos, acabo por fazer isso, não é? Eu acho que é importante para qualquer discussão e para eles aprenderem sobre qualquer tema. Costumo formar grupos de 3, 4, 5 minutos no máximo, pôr um tema em discussão e, pá, e deixá-los a eles falar, corrigindo aqui e ali alguma coisa que eles possam dizer, mas fazê-los sentir que aquilo que eles dizem não está errado, não é? Não há problema, ou não há, é mais assim, não há problema em eles dizerem alguma coisa errada e isso não vai fazer com que eles se sintam mais inferiores, não é? É um bocado isso. Ok, então e tu estás a trabalhar em Alverca, mas eu conheço-te já de Vialonga e ainda estudámos no Forte juntos, mas como é que foi tipo, para ti crescer em Vialonga, estás a ver? Enfrentaste algumas dificuldades, comparaste só mais tarde na faculdade, como é que foi? Crescer em Vialonga para mim foi sempre com alguma naturalidade. Temos uma escola em Vialonga, não é uma escola básica, a única escola básica, e isso por si só, o título que tem também, que é uma escola TAP, tem esse título que é um bocado secundarizado, coloca a escola como uma nota inferior, não é? Também está perto de um bairro social, mas para mim foi sempre com uma super naturalidade. Tenho saudades desses tempos até. Também costumamos sempre ter saudades dos tempos em que somos mais novos, né? Mas foi sempre com. Pá, gostei muito. Apesar de, agora olhando para trás, percebi que a escola em que estudei não tinha condições, né? E os miúdos que ainda lá estão hoje estão com as mesmas condições em que eu tinha, ou até estão piores e tudo. Depois passei para a escola do Forte da Casa, onde conheci também. E tenho boas memórias dessa altura, porque boas amizades que eu fiz nessa escola. Também de me paro hoje que essa escola não tem tantas condições como devia ter, né? Mas tive sempre bons professores. O teu pai é um exemplo disso e que marcou muito para continuar a estudar História. Mas lembro-me de professores de filosofia que eu tive que me ajudaram bastante e que foram muito importantes pronto, para me formarem também, porque é isso que nós fazemos um bocadinho na escola, que é formar-nos, né? Enquanto indivíduos, enquanto participantes desta sociedade que nós temos, né? Mas que desafios concretos e quais é que são essas condições, por exemplo, de Vialonga ou do Forte, para alguém, por exemplo, que tenha estudado num colégio em Lisboa que não tem Japar? O que é que são essas falta de condições e de estrutura, por exemplo? Podemos levar esta conversa para um plano estrutural, ou seja, em que a educação está hoje desenhada de forma a que um aluno em Vialonga comparado com um aluno que estuda num colégio qualquer, estão em patamares completamente diferentes, porque têm contextos completamente diferentes também, não é? E podemos falar neste tipo de condições a nível de infraestrutura, não é? Uma escola na periferia não tem a mesma infraestrutura que um colégio tem. E isso, parecendo, não afeta, influencia também o estudo, não é? Porque ter uma sala de aula em que chove ou que as mesas são partidas, em que o recreio não é o mesmo que num colégio, também afeta. Mas depois não é só isso, é aquilo que é dado dentro da sala de aula também. Se falarmos, por exemplo, num colégio em que os professores que dão aulas lá são bem pagos e têm condições para ensinar, podem-se muito mais apaixonar por essa profissão do que propriamente um professor que ensina numa escola como a de violão, em que não tem tantas condições e mais difícil é apaixonar-se por uma profissão que é tão importante como essa de ensinar, não é? Mas eu noto isso, eu noto que a malta que estudou em Vialonga, dando este exemplo, gostou de lá estudar porque encontrou sempre amizades que leva para a vida, mas há sempre este contrário que é falta de condições. Acho que esse é o principal, não é? Falta de condições na escola de Vialonga, que merecia, obviamente, outra escola, principalmente uma secundária que nós não temos, não é? Por isso é que eu saí de Vialonga para vir para Forte da Casa, não havia uma escola secundária em Vialonga. Ok, e como é que tu olhas depois para os teus colegas de turma, para o que tu vês no passado? Ou seja, como é que é o acesso ao ensino superior? Houve malta que não conseguiu vir para o Forte da Casa estudar? Como é que tu vês isso? Eu acho que há sempre malta que depois do 12º ano não consegue chegar ao ensino superior. Existem barreiras de acesso ao ensino superior, né? Desde a propina, desde a habitação. Há muitos estudantes deslocados, não é? Eu, por exemplo, eu lembro-me que quando eu acabei o meu 12º ano, apesar de não saber muito bem o que queria fazer,
naquela pequena pesquisa de cursos e de universidades, descobri uma faculdade, penso eu, em Tomar, tinha um curso de cinema documental. Pá, e aquilo interessou-me bastante, realmente, interessou mesmo muito. Mas sabia que não tinha qualquer tipo de possibilidades para ir para Tomar estudar cinema documental, não é? Porque os meus pais não tinham capacidade de pagar esse curso, não é? Tendo em conta todas as despesas que queria ter associadas. Eu acho que houve muita malta que depois, neste nosso exemplo de fora da casa, né? De estudantes de fora da casa, depois terminam o 12º e querem entrar no ensino superior, que não conseguem entrar no ensino superior ou que depois de entrarem acabam por desistir, tendo em conta as despesas que vão tendo, né? É um bocadinho isso. Mas tu sentes que a malta que veio contigo de Vilonga, na altura, no básico, e depois, ou seja, a análise que tu fazes deles na altura e a de hoje, se tu vias que já havia ali problemas que podiam ter sido colmatados ou de malta que podia-se ter salvo, entre aspas, e não foi? Salvo no sentido em que tivessem condições melhores, estariam mais prontos para um ensino também melhor. Sim, acho que sem dúvida. Mas é um bocadinho com esse paralelismo que nós fizemos, quer dizer, um estudante que estude no centro de Lisboa e que tenha acesso a um elenco de boas condições na sua escola, está muito mais preparado, sem dúvida alguma, para entrar no ensino superior, para estudar, não é? Para aprender, tem mais mecanismos para o fazer também do que a malta que eu conheci em Vilonga, que estar numa escola degradada, não é? Acaba por não haver tanta motivação para isso, não é? Eu não vou muito com a ideia de que a culpa está nas pessoas, não é? Eu acho que há um problema estrutural, não é, com o ensino em Portugal, e eu acho que esse é fundamental, essa necessidade de resolver esse problema de ir às escolas da periferia, não é? E torná-las mais exigentes do que as escolas privadas. Há essa diferença de que é nas escolas da periferia onde nós temos de ser menos exigentes, porque, coitadinhos, nós estamos na periferia e eles não têm condições nenhumas, e temos de os passar a todos. Não, tem de ser, eu acho que tem de ser muito pelo contrário. Isto tem de ser nestes espaços onde tem de haver uma aposta, sobretudo, naquilo que acontece dentro e fora da sala de aula. Um ensino melhor, com professores apaixonados pela profissão e que para isso acontecer têm de ter condições, não é? Melhores salários e condições objetivas de PowerPoints e quadros. Eu lembro-me que estudei sempre com quadros em giz, enquanto noutras escolas já tinham muitos mais mecanismos para ter outro tipo de acesso a informações, não é? E é um bocadinho isso, pá. E tem de haver esta aposta, porque é nestes espaços, nestes locais, nestes lugares que tem de haver uma maior exigência, temos de tornar os alunos mais motivados e com mais vontade de aprender mais, ter um espírito crítico. Não pode ser só isso para as escolas privadas, não é? Então, mas tu cresceste nesse meio e porquê é que tu achas que desenvolveste um lado mais criativo, ou uma paixão por história, ou até atividade política? Porquê é que achas que desenvolveste isso? Há sempre um contexto familiar também, não é? Por exemplo, falando neste lado mais criativo e mais político também, estão sempre associados um ao outro. Eu acho que o meu background familiar também me ajudou isso. Falar, por exemplo, no plano político, há este fato interessante que fui eu que levei o meu pai para o meu partido, mas ao mesmo tempo foi ele que me levou para uma consciência política. Ou seja, esta relação mútua em que eu vi o meu pai, enquanto delegado sindical e coordenador de um sindicato, trazer para casa sempre temas do seu trabalho, temas de trabalhadores, temas de falta de direitos, temas de empresas, de pequenos problemas de empresas que acontecem diariamente em Portugal. Eu reparei que realmente, quer dizer, todos nós e podemos transformar um bocadinho a sociedade, não é? E isso leva-nos a ter uma consciência política, não é? Daí a depois nos organizarmos, eu acho que é uma necessidade. A nível criativo, quer dizer, eu cresci com a feliz hipótese de ter
no meu quarto livros de Saramago, de Manuel Tiago, Álvaro Cunhal, coleções do Essa, pá, e isso parecendo não, faz-te a dada altura pensar, epá, o que é que são estes livros todos que eu tenho aqui na estante e o que é que eles me têm para dizer? Isso leva-te a ler e pá, e obviamente que do lado criativo pode ter vindo aí, mas também pode ter vindo de um meu pai levar a muitos concertos desde que eu era miúdo, de eu ver muitos filmes, né? Minha mãe também é um bocado apaixonada pelo cinema. Isso também me fez sempre ver muitos filmes. Acho que é um conjunto de circunstâncias. Ok. Um conjunto de circunstâncias são palavras até interessantes para se explorar. Como é que nós nos formamos, o nosso caráter, a nossa identidade ligada à educação, sendo que, abrindo mais aqui as pernas ao panorama político, queria te perguntar também para os nossos ouvintes quais é que são as tuas maiores bandeiras políticas no sentido de o que é que te dá mais fome politicamente? É a corrupção? É o estado do país? É Portugal? É ver dificuldades de pobreza? Como é que tu vês isso? Pá, eu acho que há estas três coisas que para mim são fundamentais, que é a paz, o pão e a habitação, não é? Eu acho que se nos guiássemos para transformar uma sociedade tendo em conta estes três pontos, se calhar já teríamos uma sociedade diferente. Mas eu acho que aquilo que me motiva é principalmente ter esta consciência de que todos nós, individual e coletivamente, podemos transformar-nos e transformar o outro também, não é? Não há só o plano do eu, também há o plano do outro. E é nesta relação mútua em que a transformação acontece. E para uma sociedade diferente, para uma sociedade mais justa, mais igual, que tenha espaço e que tenha condições para todos, hum, eu só vejo isto à esquerda e pronto. E no meu caso, sou organizado e sou militante de um partido. hum, é esse o caminho que eu acho que deve ser seguido, não é? Estar organizado, estarmos equipados e armados de ideias, de argumentos, não é? Fazermos a nossa própria pesquisa, leitura, eh, termos nós também a pensarmos por nós próprios. Pá, sim, é um bocadinho isso. Ok, mas esse processo de pensamento autónomo e crítico advém da escola e das nossas capacidades, se calhar do acesso ao ensino que os nossos pais tiveram e o que é que eles nos puderam proporcionar. Mas dentro dessa ligação à política, como é que tu vês, por exemplo, o estado da política ou das juventudes até, se enquadraste, como é que as vês em Portugal? Achas que isso, ou seja, achas que os jovens deviam filiar-se por esses métodos mais convencionais? Por exemplo, eu sei que os jovens têm optado cada vez mais por se organizarem fora desses meios convencionais e acho que isso pode ser reflexo também de algo. O que é que parece? A mim parece-me que não podemos dissociar a juventude com o plano nacional, não é? Ou seja, eu acho que há uma falta de representatividade em que as pessoas não se sentem representadas naquilo que é o poder político, não é? No poder político. Depois podemos reduzir esta escala a uma escala mais jovem, uma camada mais da juventude. E dentro desta juventude, a percepção que eu tenho, a análise que eu tenho feito, é que é uma juventude com muita vontade de transformar e muito organizada e capaz de se mobilizar, não é? Porque aquilo que não falta são problemas que estão por resolver. E há uma vontade muito grande dos jovens em resolvê-los, e podemos ver isso nos casos mais recentes e mais mediáticos, mas também podemos ver isso em, em casos que são menos mediáticos e que estão demonstrados em mobilizações, por exemplo, da Palestina, não é? Em que uma mobilização da Palestina tem se calhar 60% de jovens, não é? Isso é muito interessante ver isso porque num problema tão importante como este, né, 70% dos manifestantes é uma camada muito jovem. Não é? Portanto, estamos muito atentos, estamos muito preocupados com este tipo de problemas que também, claro, têm a ver com os problemas nacionais, como é o caso da habitação, o caso do trabalho, né? O acesso ao trabalho, o acesso à habitação. Hum, acho que são jovens diferentes do que os jovens, por exemplo, da geração do 25 de Abril, né? Obviamente que são diferentes porque viveram coisas diferentes também, mas que enfrentam os mesmos problemas
piores problemas até, e cada vez eu sinto que estão mais equipados de argumentos e de formas de pensar, não é? Eh, há uma frase muito conhecida que agora não me lembro quem é que escreveu, mas de que já está tudo escrito e só nos falta a nós mudar o mundo. Ou seja, quando eu nasci, as frases todas que estavam para escrever o mundo só faltava mudá-lo. Tu concordas em certa parte com isso? Achas que os jovens e a nossa geração sabe dos problemas e de como os resolver? Falta é ter esse poder, ou ainda há coisas que não, que precisamos de outras formas de mais conhecimento para os poder desenvolver? Epá, isso é uma frase muito poética de achar que todas as coisas já estão escritas e só nos cabe a nós transformar ou mudar. Mas eu acho que ainda há muita coisa por escrever, não é? Acho que há sempre novas páginas da história, né, que não se repetem. Não concordo com esta ideia de que a história é cíclica e de que o acontecimento que aconteceu vai voltar a acontecer. Acho que há, quer dizer, há uma transformação, há sempre uma transformação perpétua e que não se deixa ficar por coisas já escritas. Portanto, eu não sei se os jovens pensam todos assim, nem têm todos que pensar assim, mas pronto, é a minha percepção, é a minha análise que a transformação e tem que ver sempre com isto, com o virar de uma nova página, com escrever novas coisas, com ter esta abertura de criar novas condições para que novas frases sejam escritas também. Tu mencionaste aí o 25 de Abril e há sempre um burburinho quando chegamos a novembro da questão do 25 de Abril, 25 de Novembro. Acho que também dividimos muito nisso, mas eu, na minha educação foi sempre 25 de Abril, 25 de Abril, e mesmo até ligando ao teu trabalho académico, quão importante é que foi o 25 de Abril na tua vida enquanto cresceste e até hoje em dia? É muito importante. Eu acho que o 25 de Abril é a data mais importante da história de Portugal, não é? Logo por aí, acho que o seu significado é muito relevante, não é? Ou mais relevante. E tem uma importância significativa na minha vida. E desde já, porque os meus pais, aliás, os meus avós não estavam em Portugal quando aconteceu o 25 de Abril. A minha mãe nasceu em Angola, portanto, os meus avós também estavam em Angola, e os meus avós paternos estavam na Alemanha. Estavam ambos a trabalhar, e só depois do 25 de Abril é que conseguiram vir, porque só conseguiram ter condições em Portugal depois dessa data. E para aquilo que eu estou a estudar, que é, neste caso, do meu tema de mestrado, a relação entre o cinema documental português, ou em língua portuguesa, e a guerra colonial em Moçambique, também tem um fator muito interessante, que é, apesar de eu estudar este tema antes do 25 de Abril, né, durante aquela guerra colonial, neste caso em Moçambique, de 64 a 75, conseguimos perceber que a evolução da guerra colonial é o que abre portas também para o 25 de Abril, porque é o cansaço, é o desgaste dos militares portugueses e da força que as guerras da libertação têm nas ex-colónias portuguesas, pois abrem portas para que o 25 de Abril aconteça. Claro que não foi só isto, né? Mas há esta ideia de que o 25 de Abril começou em África e não está inteiramente errado. Tem muita verdade, não é? Porque a guerra colonial e esta luta de contrários, de portugueses, forças de libertação, é nesta luta que depois o 25 de Abril também acontece. E depois, quer dizer, tudo aquilo que foi conquistado no 25 de Abril. Eu gosto de mencionar principalmente os 19 meses entre o 25 de Abril de 74 e o 25 de Novembro de 75, porque foi um período em que, para mim, a revolução aconteceu. Né? Para mim, a revolução aconteceu nesses 19 meses, onde se ocuparam, onde se fizeram cooperativas, onde se ocuparam terras, onde se abriram creches, hospitais, a reforma agrária. Para mim, são conquistas inteiras, não é? Inteiras de palavra e de significado do 25 de Abril. Porque depois do 25 de Novembro acabou por existir um conjunto de recuos
que, apesar de não terem sido todos, não é? Como se calhar alguns gostariam, houve recuos significativos. E eu acho que estes 19 meses, particularmente, foram muito importantes para dar força ao 25 de Abril e para dar significado também. Mas dentro então do teu trabalho académico que estás a desenvolver, queres dar alguns highlights ou destaques do que tens vindo a conhecer da realidade de Moçambique para quem quiser, por exemplo, ler a tua tese? Sim, claro que posso dar. Posso começar por dizer que a escolha de trabalhar sobre o cinema em Moçambique ou sobre o cinema que trata o território moçambicano foi muito espontânea, não é? Apesar de ter crescido com histórias dos meus avós da sua vida em Angola, e o que é que faziam e o que é que trabalhavam, eu pensei que agora aquilo que eu realmente queria fazer era ter uma implicância da minha vida familiar ou uma visão pessoal e académica ao mesmo tempo. Por isso, a relação entre o cinema vai muito ao encontro com aquilo que eu estudei na minha licenciatura e estabelecer uma ponte com aquilo que eu realmente cresci a ouvir. Só que não queria tratar o território angolano, porque talvez pudesse ser um bocadinho parcial, e escolhi Moçambique não só por não conhecer inteiramente, mas também por ter descoberto que era a ex-colónia com mais cineclubes, não é? E isso para alguém que está a trabalhar o cinema documental é muito importante. Aí tenho descoberto muitas coisas interessantes, principalmente vou-te dar um exemplo de um documentário chamado Catembe. Foi feito, se não me engano, em 1974 e conta uma história interessante vivida há pouco tempo. Este é o documentário, ou o filme, com mais cortes da censura que é conhecido. Teve 103 cortes da censura, equivale a cerca de 20 minutos de filme. Isso é bastante significativo, não é? 20 minutos de filme mudam completamente o rumo da narrativa. E como a sua versão foi restaurada, foi digitalizada há muito pouco tempo, só agora é que estão a ver algumas das primeiras projeções desse filme. E eu fui ver uma há cerca de 2 semanas, penso eu, com os meus pais, por acaso, ao Cinema Ideal. E a dada altura, já no final da sessão, uma senhora levanta-se na fila da frente e diz às apresentadoras da sessão que era ela a protagonista que estava no filme. Aí ficámos todos muito surpreendidos porque realmente era essa a pessoa que estava no filme e contou-nos que tinha sido a primeira vez a ver o resultado final do filme, que nunca tinha visto, passado estes anos todos, nunca tinha visto o filme. E que só viu porque um dia antes um amigo dela contou-lhe que iria estar aquela sessão no Cinema Ideal. Portanto, houve esta especificidade que é mais uma das várias especificidades que encontramos no cinema geral e no cinema documental que trata Moçambique. E há esta coisa interessante também que durante especialmente a década de 50, a partir da década de 50, era na ex-colónia de Portugal, de Moçambique, que grande parte dos filmes internacionais passavam em que não havia tanta censura lá. Ou seja, é um bocadinho contraditório, sabendo que um documentário de 64 português é alvo de 103 cortes da censura, mas, ao mesmo tempo, grande parte dos filmes internacionais passavam nos cineclubes moçambicanos. Ou seja, há alguma estranheza. Como é que um filme português consegue ter tanta censura e depois qualquer filme internacional não tem? Porque é que este filme em particular teve tantos cortes pela censura? Eu acho que se deve ao facto de, no filme, principalmente nos cortes da censura que estão restaurados e que podemos ver, podemos ter acesso, pelo menos a parte deles, encontramos a relação entre o português e o moçambicano, principalmente na noite e em matinés, ou seja, em espaços de dança, de lazer, de entretenimento, em que o português e o moçambicano convivem no mesmo espaço, dançam as mesmas músicas, bebem a mesma bebida, apaixonam-se, e isso podia ter uma conotação negativa para a ditadura, não é? Ter essa demonstração de que o português e o moçambicano podem conviver no mesmo espaço, ou conviviam no mesmo espaço, coisa que não acontecia, não é? Não acontecia em Moçambique esse convívio, porque os moçambicanos
trabalhavam sobretudo o campo e a pesca, e os portugueses não. Os portugueses dominavam a máquina, a infraestrutura e não trabalhavam muito com as mãos. O modo artesanal era entregue ao moçambicano e o português era o patrão que delegava funções, né? Mas o Manuel Faria de Almeida demonstra um bocadinho o outro lado, que pode haver essa relação, esse convívio, podem conviver no mesmo espaço. Eu acho que é isso, é, é isso que ele tentou transmitir, que depois, enfim, acabou por ser alvo de tantas censuras como foi o caso. Eu acho muito, muito interessante mencionares. Eu ia te perguntar sobre o que é que tinham sido esses cortes, portanto, muito, muito contente que tenhas partilhado isso, porque acho que é muito interessante deixar aqui para nós todos pensarmos que é porque é que foi isso que foi alvo de censura, porque é que foi o amor ao próximo e a nossa relação que supostamente iria ser mostrada de amizade e afeto, porque é que foi alvo de censura, ou seja, qual é que era o objetivo de quem estava a fazer isso. Mas indo também para uma coisa que mencionaste que me pareceu interessante, era se queres partilhar algumas histórias que os teus avós te contaram assim marcantes que queiras deixar aqui para todos ouvirmos. Opa, olha, eu tenho duas histórias, uma de cada lado, que me parecem interessantes. A primeira, posso-te contar dos meus avós paternos que foram para a Alemanha na década de 60. E o meu avô contou-me esta história, que não foi assim há muito tempo, acho que foi o ano passado que me contou esta história. Teve que ver com a partida, ou seja, a ida dele de Portugal para a Alemanha. E isto aconteceu basicamente assim. Ele teve o convite de ir trabalhar para a Alemanha enquanto operário metalúrgico, e poucos dias depois, quando estava a fazer a sua mala para partir para a Alemanha, a minha avó entrou no quarto e pergunta-lhe o que é que estás a fazer, porque quer dizer, a estas horas a arrumar uma mala. E é aí que ele lhe conta, na véspera de ir para a Alemanha, que olha, não senhora, não estou a fazer as malas por acaso, eu vou para a Alemanha amanhã. Portanto, esta coisa de ele não ter contado à minha avó que ia para a Alemanha e ela só soube na véspera, assim, uma coisa muito espontânea, muito rápida, como se fosse a coisa mais natural, ir para a Alemanha poucos dias depois de ter recebido um convite, não é? Depois todo o processo dele chegar à Alemanha, que foi de comboio com mais 4 ou 5 colegas do trabalho, numa altura em que Portugal era um país muito atrasado e que chega à Alemanha, neste caso na República Federal Alemã, não é? Um país muito mais industrializado, muito mais desenvolvido, completamente antagónico com Portugal, e esta coragem que ele teve de deixar aquilo que ele tinha construído cá, não é? Ele cresceu no Alentejo e veio para Lisboa, construiu uma casa, e deixar aquilo que construiu cá e ter essa coragem para partir, sem saber para onde é que ia, sem saber sequer onde é que geograficamente se situa a Alemanha, sem saber outra língua senão português, ir e depois levar a minha avó, depois construir lá a família. Enfim, isso parece-me interessante, não é? Do outro lado, dos meus avós que foram para Angola, há a história interessante da partida dos meus avós de Angola para Portugal, já depois do 25 de Abril, já em 75 ou em 76, em que há uma pressa muito grande dos portugueses saírem de Angola, devido também à guerra colonial, não é? E ela conta-me que no aeroporto em Angola não queriam deixar a minha mãe sair. Ela já tinha nascido lá e, portanto, consideravam-na como angolana. Realmente, quer dizer, se nasceu, né? Olha, também posso desviar um bocadinho o assunto e ir para aqui, porque a minha mãe nasceu em Angola e, no entanto, até há pouco tempo, até ela deixar de ter BI e passar a ter cartão de cidadão, aquilo que constava como nacionalidade não era Angola, era a ex-colónia portuguesa. Mas isto é um bocado estranho, não é? Termos no nosso cartão de identificação não um país, mas uma designação como ex-colónia portuguesa. Quer dizer, de onde é que nós somos, na verdade? Não é? Pensamos, ok, uma ex-colónia portuguesa qual? Não é? Quer dizer, nós não há um nome desse país, não é? Isto parece-me um bocado estranho, mas só até há pouco tempo é que ela teve um país e que nem sequer foi o país onde ela nasceu, porque se ela nasceu em Angola, devia ter Angola e não devia ter Portugal como tem agora. Mas pronto, isso foi só para desviar um bocadinho. E a minha avó conta-me que num aeroporto em Angola, antes de chegarem a Portugal, eram tipo tiroteios enormes e
uma aflição muito grande dos portugueses que retornavam, faziam esse processo de voltar a Portugal. Acho que foi tipo um super tiroteio que aconteceu no aeroporto. Mas ela também me conta isto com muito tempo para acrescentar novos pontos à história. Portanto, eu sinto que cada vez com esta história há um novo ponto que ela acrescenta e que dá mais ficção, mas que torna a história também interessante, né? Um bocadinho isso. Muito interessante, eu gosto sempre de ouvir histórias. Eu acho que tenho descoberto cada vez mais que é das coisas que mais me dá gosto de ouvir é dessas histórias, e principalmente porque nós estamos cada vez mais a perder essas grandes histórias, porque as pessoas vão partindo e o tempo vai avançando, e nós vamos tendo outros mitos, outras formas de ver o mundo mais globais, e perdemos também esta parte de identificação que nos molda. Mas eu queria te perguntar, era dentro dessa tua formação, ou seja, dentro dessas histórias que tu foste recebendo dos teus avós e dos teus pais que te formam hoje, tu vês que ela tiveram algum espelho no livro que tu fizeste? Eu acho que não. No livro em que eu fiz, acho que não. Porque esta ideia de eu escrever um livro nasceu também de uma forma muito espontânea enquanto eu estava de férias no Alentejo. E o Alentejo é um bom espaço para tu teres imaginação e para tu abrir portas e espaço à tua criatividade. Aí foi um bocadinho isso que aconteceu. Tive essa ideia e tive a ideia imediata para um público juvenil, não é? Para um público infantil-juvenil. E a obra nasceu um bocadinho a partir daí. Escrevi a história em 2019, assim, de uma rajada só, rompante. E de 2019 até este verão, que foi a data da sua publicação, houve mudanças significativas. Primeiro porque a história que eu escrevi em 2019 não é a mesma história que saiu este ano, né? Houve sempre pontos que eu corrigi, frases que eu mudei, apesar do essencial lá estar, da sua estrutura se manter. E depois foi todo o processo de encontrar uma ilustradora para a edição de autor que eu queria fazer inicialmente. Ou seja, eu tinha o ponto de partida de ok, escrevi uma história, quero arranjar alguém que ilustre esta história e depois vou ser eu a fazer o livro, né? A fazer este objeto que é o livro, na impressão, no grafismo, encontrar uma gráfica que tratasse destas etapas. A verdade é que foi mais difícil do que aquilo que eu esperava, porque o processo de ser autodidata nem sempre é fácil, principalmente quando é exigido um investimento inicial muito grande. Um investimento inicial muito grande que desencoraja quem está a começar, né? E não sabendo eu que pontos de venda iria ter e podendo me deparar com a situação em que tinha muitos livros e não sabia aonde vendê-los, né? E sem saber tratar de questões como a comunicação, enfim, acabou por resultar num processo editorial como qualquer outro, e já são tantos, né? Quem foi isso? Para alguém que nos esteja a ouvir e que gostava um dia de lançar o livro, então quais é que foram esses desafios? Quanto é que é para tu poderes publicar um livro? O que é que precisas de editar? Precisas de escrever bem? Precisas de ter alguém? Explica-nos um bocadinho. Eu dou-te um exemplo. Portanto, eu escrevi a história infantil que tem, obviamente, a necessidade de ter uma ilustração, não é? Ter essa parte da imagem, da narrativa visual também. Portanto, há sempre a necessidade de arranjar uma ilustradora, pagar a ilustradora, não é? Que pode variar de valores, não é? Quer dizer, se for alguém que tu conheças, como foi este o caso, não vai ser o mesmo valor de alguém que tu apenas conheças para cumprir esse fim de fazer a ilustração, não é? Portanto, os valores daqui dependem, mas à partida não são muito altos. Não são muito altos, engano, são altos, não é? Mas depois com a impressão, com a gráfica, eu acho que é a principal fatia do investimento, porque as gráficas estão muito caras. Eu acho que supera os 1000 e poucos euros, se tu queres valores mais ou menos exatos, não é? Portanto, há um investimento inicial muito grande. Pá, eu não tinha capacidades para o fazer, por isso decidi fazer um investimento inicial semelhante, inferior, mas semelhante, mas ter a certeza de que iria ter coisas que me compensavam, como uma parte de uma comunicação na apresentação do livro,
pontos de venda, ter um segmento televisivo, ter, poder vender online num site, numa plataforma. Não é? Isso são coisas que, se fosse uma edição de autor, dificilmente podia ter nesta fase. Então, e queres-nos fazer uma pequena sinopse do livro e dizer como é que é o nome do livro, onde é que as pessoas podem encontrar? O livro chama-se Capitão e a Casa do Doutor Consciência, e nasce se calhar de um regresso à memória como um lugar de paisagem. Quer dizer, estando eu no Alentejo onde tiveste a ideia, o Alentejo é um lugar muito próprio para nos sentirmos outra vez pequenos, não é? E para recuperarmos essa infância enquanto enquanto paisagem de memória. Portanto, há esse regresso a uma saudade, em que esta figura do capitão, que habita neste espaço, nesta paisagem de memória, neste espaço muito verde, né? Excessivamente verde, num momento de curiosidade e de coragem, decide explorar a casa do Doutor Consciência, que é a casa de um médico muito famoso naquela terra, naquela aldeia. E é nesse processo de ganhar coragem para o fazer, para explorar essa casa, ele acaba por se encontrar a ele próprio na sua etapa, na sua infância, na sua juventude, e encontra também na casa do Doutor Consciência tudo isso que o fez ganhar essa força, não é? Há essa autoconsciência que ele começa a tomar nesta aventura. É principalmente um livro de uma aventura, não é? Aventura de capitão, com estas ideias de valores de coragem, de infância, descoberta, de consciência. Também pode estar um bocadinho associado com uma filosofia para crianças. Não considero que o meu livro seja isso, mas que, enfim, pode haver essa interpretação também. O livro também, neste momento, está disponível na Atlantic Books. O livro é editado pela Flamingo Edições, mas também tenho exemplares, portanto, qualquer mensagem para mim também dá. E dentro dessa tua onda mais criadora de fazer livros e isso, como é que tu vês o teu próprio processo de criatividade? Tu costumas, por exemplo, ir para o Alentejo, costumas ir para o meio da natureza? Como é que é a tua onda criativa? A minha onda criativa nasce de forma espontânea. Eu acho que nasce quando tenho alguma coisa para dizer, não é? E nasceu para escrever esta história porque tinha alguma coisa que queria dizer. Nasce quando escrevo poesia, porque acho que há versos que devem ser escritos. E ainda não nasceu esta nova coisa que eu gostava de fazer, que era um filme ou um documentário. Também ainda não tive recurso para o fazer. Nem sei se ainda quero, nem sei se já tenho alguma coisa que queira dizer a nível visual. Ou seja, tenho tratado criativamente a parte escrita, né? O plano da escrita, e apesar de ter muita vontade de fazer a mesma coisa a nível visual, com um filme ou com um documentário, ainda não sei se tenho alguma coisa para dizer nessa vertente. E tenho tido essa vontade porque também tenho trabalhado nesta área ultimamente. E quando nós vemos muitos filmes, quando vemos muita imagem que nos dá boas sensações, que gostamos de ver e que nos entusiasma e que acabamos de ver determinado filme, e pensamos, aqui há uma série de ideias que eu quero, que eu gostei, que gostava de desenvolver também. Dá-nos esta vontade, pelo menos a mim dá-me esta vontade de pegar numa câmara e fazer qualquer coisa também. Só que não é assim tão simples e as câmaras não são assim tão baratas também. E nessa tua busca criativa, tendes a olhar mais para o real, para transmitir alguma mensagem? Como é que achas que é o estado do cinema e de que as pessoas que tu conheces de consomem? Por exemplo, se achas que as pessoas consomem muito coisas de distração, de consumir, ou se não partilhas esta visão e as pessoas é que não estão tão a par com o conteúdo que há por aí? As pessoas normalmente consomem aquilo que lhes dão para consumir, não é? E se nós olharmos para as salas de cinema que estão com maior acesso ao público geral, são filmes internacionais, não é? São filmes estrangeiros e não são filmes portugueses que já pela cinematografia portuguesa já tem esse lado mais autorreflexivo, mais identitário,
mais longo, mais lento, mais devagaroso, né? E que pode afastar um bocadinho as pessoas. Mas se afastar, afasta porque também não temos essa formação de aprender e estudar sobre cinema em Portugal e que faz falta. Mas eu acho que o estado do cinema português, eu acho que é bastante positivo. Tenho visto filmes muito interessantes portugueses com excelentes realizadores. Eu acho que aquilo que falta é esta ligação com, por exemplo, no Conselho de Vila Franca de Xira, quantos cineclubes tens? Nenhum, certo? E isto faz com que automaticamente, se tu queiras ver um filme, tens de ir para Lisboa, certo? E não é qualquer pessoa que vai para Lisboa num sábado à noite, ou numa sexta-feira à noite, ou num domingo à tarde. Portanto, quem vai para Lisboa para ver um filme é uma pessoa que tem essa capacidade, tem essas condições e que já pode escolher entre ver um filme num cinema, enquanto estabelecimento de cinema, ou numa superfície comercial que tem um cinema agregado, não é? Epá, eu acho que essa escolha depois parte da formação ou daquilo que cada pessoa sabe um bocadinho sobre cinema também, daquilo que o motiva a ir à sala de cinema. Mas eu acho que as massas não vão ao cinema porque não estão reunidas condições suficientes para que as massas vão ao cinema e consigam ter acesso a bons filmes. Ok. E tu, nesses filmes que tu tens visto e que tens te sentido inspirado, há outra coisa sei lá, que te inspire criatividade, ou se tiveres a ter sei lá, agora para escrever a tese, tenho ouvido muitos testemunhos de que é uma altura muito difícil para se fazer, que exige muitas tarefas. Há alguma coisa que te faça também estar mais criativo ou mais predisposto a teres a tua mente limpa? Sim, este ano comecei a escrever a minha dissertação de mestrado e já comecei a escrever no segundo ano, né? Ou seja, já não é bom sinal. O ideal seria começar a escrever a dissertação no primeiro ano para que tenhas muito mais tempo para, para escrever, né? Eu lembro-me, por exemplo, vou dar um exemplo em relação a essa pressão que pode haver de escrever uma tese. Eu lembro-me que o ano passado tinha ido estudar para a biblioteca em Alverca e encontrei um casal jovem, né? Que estava no computador e tinha uma rapariga assim um bocadinho nervosa, aparentava. E depois vinha a perceber, enfim, estavam ao meu lado, portanto, inevitavelmente fui ouvindo que a rapariga começou a chorar assim a dada altura porque a dissertação que estava a escrever tinha desaparecido do computador. Portanto, podes ver que há muita pressão nesta etapa, pois cabe a cada um de nós tentar lidar com esta pressão de maneira diferente. Eu tenho, por acaso, inscrevi-me no ginásio há pouco tempo, há cerca de um mês. Pai, tenho feito muito bem, porque consigo equilibrar esta parte psicológica, física e acho que esta relação mútua entre as duas coisas desempenha um papel importante no teu bem-estar. Eu sinto que se agora deixar de fazer exercício físico durante 3 4 dias, não estarei tão pronto para trabalhar, seja no meu trabalho de segunda a sexta ou no meu trabalho académico, como estaria se tivesse ido esses 3 dias ao ginásio. Por exemplo, acho que a parte física tem um papel muito importante. Cansa-te, né? Desgasta-te e dormes melhor e comes melhor e estás mais, enfim, sei lá, estás mais solto, né? Acho que é um ponto positivo. Ok. E então, e quais é que são as tuas, ou seja, o que é que estás ansioso de ter tempo para fazer assim que acabares a tese? Ou seja, tens alguma coisa aí no fundo da tua cabeça aí a ruminar de vez em quando tens assim um rasgo iluminativo, vais apontar, vais escrever? Depois de escrever a tese, é isso que tu perguntas, não é? Sim. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque as decisões que eu tomo, epá, às vezes são um bocado sem pensar, portanto, vão sempre assim um bocado no momento. Mas tenho pensado nisso ultimamente e, e penso que, como também estou a trabalhar com crianças e estou a gostar de ensinar, talvez possa ir um bocadinho por esse lado, pelo lado de ensinar e talvez uma formação, uma especialização no ensino possa ser aquilo que eu vá fazer para depois dar aulas e ensinar a história numa sala de aula. Sim, acho que gostava. Tenho visto tanta coisa errada em manuais de história. Tanta coisa errada. Por exemplo, vou dar o exemplo
de há 2 semanas em que eu estava a estudar o século XVI com os miúdos, não é? Esta parte que se chama, que chamam os descobrimentos. Há múltiplas palavras para descrever esta época. E encontrei no manual de história, já não me lembro em que edição foi, o nome tem manual, mas um manual pedagógico, em que se falava de um intercâmbio cultural. Pá. Intercâmbio cultural para tratar uma colonização é um tema um bocado ligeiro. Quer dizer, como se os portugueses estivessem em Erasmus no Brasil. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Foi um processo violento de colonização e é um bocado invasivo chamar intercâmbio. Quer dizer, o que é que na verdade estamos aqui a tratar? De uma colonização ou de um Erasmus que foi feito dos portugueses? Não é? É um bocado estranho. Eu acho que ter essa hipótese de estar numa sala de aula com alunos e encontrar este manual e dizer não, meninos, isto não funcionou muito assim, porque na verdade foi muito mais violento do que um simples intercâmbio. Acho que é positivo e faz falta, não é? Já que a redação e a escrita do manual não é feita desta forma, também não existem espaços suficientes para debater sobre estes assuntos. Tem de ser feito um bocado individualmente, não é? É por aí. E nesse âmbito individual, para alguém que queira ir pesquisar agora sobre como é que foi esse processo de investigação portuguesa pelos mares e pelos países, tens algum filme ou alguns livros ou algumas enciclopédias ou alguma coisa que tu recomendes assim, olha, aqui tens boa informação ou tens alguma informação que podes comparar com outras coisas que queiras deixar aqui às pessoas para elas guardarem nos favoritos ou amanhã ou isso irem procurar? Eu tenho lido um livro muito interessante que se chama Os Outros da Colonização, que é de Cláudia Castelo, e também tenho lido artigos e livros da Maria do Carmo Pissarra. Acho que são duas autoras atuais e muito importantes para compreendermos de que forma é que aconteceu e se desenvolveu a colonização portuguesa em África, neste caso em África, porque dá-nos muitos exemplos de aspectos fundamentais como o trabalho, como o emprego, ou seja, o que é que os portugueses e o que é que os moçambicanos ou angolanos trabalhavam, né? No que é que emprestavam o seu tempo, né? Pá, e aspectos estruturais da colonização portuguesa, desde políticas públicas da ditadura para estas colónias. Acho que são dois livros, ou são duas autoras muito importantes para compreendermos a colonização portuguesa em África. Eu, por exemplo, vou-te dar esta ideia de que com o acto política colonial concentrada no ato colonial de 1930, houve a ideia de que os habitantes das ex-colónias portuguesas eram indígenas. Houve esta diferenciação entre os portugueses civilizados e os indígenas, não é? Quase como no Império Romano, tipo os bárbaros. Havia os romanos e os bárbaros. E eram bárbaros porque não falavam a mesma língua, porque eram gagos e porque não partilhavam dos mesmos costumes, né? E é um bocado essa relação que é estabelecida em 1930 com o ato colonial. E, e a partir daí há uma evolução. Ou seja, com as pressões internas e externas que a ditadura vai tendo, também com entidades como a ONU, que vai pressionando o Estado português a fazer um bocadinho diferente do que aquilo que fez durante a ditadura, há uma evolução dos conceitos, passa passa por província ultramarina, de colónia para província ultramarina, depois existem os assimilados, são os habitantes, os moçambicanos e os angolanos, que aderem à cultura e aos valores morais portugueses, não é? Que isto é uma coisa um bocado estranha, mas designava-se assim. Portanto, há uma evolução de conceitos significativa de 30 até 64, com revisões constitucionais como a de 1951, que fez isso, que fez essa mudança de colónia para província ultramarina, não é? E isso é uma mudança significativa, porque
consideramos que Angola, Moçambique, deixa de ser uma colónia para ser um território português que está do outro lado do mar, né? Que está a nível ultramarino, né? É uma anexação quase. E é essa evolução dos conceitos, por acaso, parece muito interessante. E em Via Longa sentiste que, ou informal ou formalmente, sentias que se falava abertamente, ou seja, que os teus colegas que eram de São Tomé, de Angola, de Moçambique, como é que tu vias essa multiculturalidade na tua escola? Por exemplo, eu vou-te só dar um exemplo do que eu senti, que só mais tarde é que eu me vim a perceber que eu tive colegas e de onde é que eles eram. E que nunca se falou numa sala de aula ou entre nós, porque também éramos miúdos, não é? Mas de como é que é viver em São Tomé, com que idade é que tinham vindo para cá, quais é que são a cultura de São Tomé, como é que se fala em São Tomé, há crioulo de Cabo Verde e há crioulo da Guiné, quais é que são as diferenças, quais são os costumes, qual é que é a comida, como é que foi a tua vivência disso? Eu posso dar um exemplo pessoal partindo de casa, porque o meu primo começou a viver comigo quando eu tinha 5 6 anos. Ele tem mais de 5 anos do que eu, portanto tinha 11 12 anos também. E o pai dele é cabo-verdiano. Ele teve assim um período assim, de infância um bocado atribulado, de instituições para instituições, e os meus pais decidiram acolhê-lo. E ele vem com uma bagagem cultural completamente diferente, desde a cor da pele que é diferente, à forma de pensar que é diferente, mas e por isso é que eu acho que para mim foi sempre natural estar na escola de Vilonga com tanta diferença, não é? É isso mesmo que é a identidade, é nós conseguirmos encontrar processos de diferenciação. Fala-se muito na identidade como a essência, aquilo que nós somos essencialmente. Mas eu acho que a identidade é principalmente processos de diferenciação, identidades plurais, né? E eu olhei sempre para isso, né, na minha posição de observador, com muita naturalidade, porque, quer dizer, eu partilhei a minha infância, partilhei a minha adolescência com o meu primo que, pronto, que tinha uma cor de pele diferente da minha, né? Enfim, foi sempre com muita normalidade. Acho que o principal, principalmente quando nós estamos em periferias, não é? Epá, é nós aceitação, não negarmos a individualidade do outro. Eu acho que essa é uma das principais formas de racismo hoje em dia, não é? Para além de todas as políticas estruturais que concedem desigualdade, não é? Mas eu acho que esta ideia de que o outro não tem sonhos, o outro não tem dores, o outro não se apaixona, o outro não está doente, o outro não tem ambições, não tem um emprego que gostaria de ter, eu acho que essa é a principal forma de discriminação, não é? É nós colocarmos com um estereótipo, é colocar um conjunto de pessoas no mesmo saco e esse saco não ter nada mais do que a sua cor da pele, não é? Eu acho que é uma ideia que também não é discutida porque também não existem espaços para o fazer. Mas eu acho que esta negação da especificidade do outro, da individualidade do outro, é interessante. E eu acho que essa individualidade é importante ser reconhecida dentro de um coletivo e dentro da comunidade. E acho que essa é a maior importância. E quando falaste de identidade, lembraste-me do verso do G-Sun, agora no novo álbum do Coleslaw J, do Origami, que ele diz que eu estou constantemente a tornar-me. E achas que é por aí? Bom álbum do Slow J. Tenho ouvido bastante, por isso tem sido minha companhia sempre nos carros. E, por exemplo, esse verso é elusivo a essa ideia. E vou-te dar, por exemplo, o caso do Malik Tavares, que é um rapaz de Vialonga, foi campeão de Muay Thai 7 vezes, mundial, e que só conseguia ir às competições de Muay Thai porque trabalhava no CTT e era com o salário do trabalho que ele conseguia deslocar-se. Não havia esse apoio, né? Mas se calhar também não havia esse apoio porque ele
ele vivia em Villalonga, não é? A cor da pele dele é diferente daqueles que podem dar apoios, não é? Eu acho que há aqui um complô de razões para nos estarmos sempre a tornar, como disse o Gistan, por exemplo. E eu acho que com o Wattpad Gang e esta nova geração de que pode haver algumas oportunidades de elevador social, por mais que ele não funcione, a meu ver, na maior parte das vezes, pela educação pública. Mas, por exemplo, aqui na nossa região, acho que temos exemplos, no caso do Wattpad Gang, ou no caso do Pani, e de que são exemplos, e acho que até estão a investir, e há essa possibilidade de investir para que a próxima geração consiga ter um espaço de criação, dessa independência, já que o Estado não nos ajuda, nós como comunidade conseguimos fazer algo por nós. É isso que te parece também? Sim, parece-me isso, mas parece-me que isso acontece em espaços que ainda não são, por exemplo, este em que nós estamos. Eu não acho que, por exemplo, no Conselho de Vila Franca de Xira e nas freguesias que o compõem, não existam esses espaços comuns de criação, espaços culturais que são dinamizados pelas próprias pessoas da freguesia e pelas próprias comunidades, não é? Isto não acontece porque também não existe motivação, não existem um apoio ou um incentivo para que estas associações possam surgir. Por exemplo, eu vou-te dar o exemplo de Amarante, onde eu estive a estagiar em 2021 e encontrei uma associação chamada Gatilho, que era super interessante. Uma associação cultural com cursos de desenho, de pintura, de ciclos de cinema, de concertos, e era dinamizada pela malta de Amarante, né? Quer dizer, por jovens, em que se juntavam ali e que faziam cursos de pintura e dedicavam-se ao desenho. Eu acho que isso é algo tão bom que, que mexe com tanta coisa e que ajuda a transformar uma freguesia ou um concelho. Tenho pena que isso não aconteça regularmente e não possa acontecer aqui no nosso concelho, onde há tanto talento também. E como é que achas que poderíamos incentivar a isso? Que políticas ou como é que se pode fazer isso? Principalmente com uma coisa que se chama debates públicos sobre a cultura. Por exemplo, juntar os intervenientes da cultura do concelho e perguntar o que é que vocês precisam, o que é que vocês querem fazer, quais é que são as vossas principais motivações. A partir daí, perceber que linhas é que se devem traçar para que se possam formar grupos de trabalho a dinamizar a cultura nestas regiões, não é? Não é isso que acontece, não existe uma aproximação entre aqueles que decidem que linhas vão ser traçadas e aqueles que praticam a cultura e que se preocupam e que querem a cultura querem fazer da cultura o seu trabalho, não é? E partindo agora de Villalonga para Portugal, quais é que são as falhas que tu vês em Portugal neste momento e que tu sentes mais ardentemente, que tu ouves na rua, que os teus avós se queixam, que os teus pais se queixam? O que é que tu ouves mais que está a falhar em Portugal? Opa, eu tenho um exemplo muito próximo do trabalho, não é? O meu pai é coordenador de um sindicato e ele diariamente chega a casa com histórias de trabalhadores que sofrem na pele as coisas do capitalismo, né? Que é assim que se chama. Por exemplo, casos de chantagem, de perseguição, de humilhação. Há cerca de um ano, ele chegou a casa com uma história de que numa empresa da indústria alimentar, o patrão tinha criado um grupo no WhatsApp e decidiu colocar nesse grupo, onde estavam os trabalhadores todos, um vídeo de um dos trabalhadores a cair no seu local de trabalho. Ou seja, ele colocou esse vídeo aí para que todos se rissem da queda do trabalhador. Ele decidiu e encontrou essa queda, enquanto estava em casa a olhar para os trabalhadores no seu sofá ou na sua cama. Estava no seu telemóvel a ver através das câmaras que colocou na empresa, que nem sabem se são legais ou são ilegais, e viu isso, tirou o corte desse vídeo, colocou num grupo do WhatsApp, achando que era uma coisa muito, muito gira. Quer dizer, sem pensar que
foi uma queda de um trabalhador no local de trabalho. O trabalhador aleijou-se no local de trabalho e fez disso um motivo de riso, né? De quase humilhação, do tipo, olha, este caiu e, e coitado, aleijou-se. Pá, mas como isto, há casos muito mais preocupantes de chantagens, de, por exemplo, trabalhadores que sindicalizam e que têm, antes de sindicalizarem, trabalham todos os sábados desde que estão numa empresa, mas não recebem esses sábados. Sindicalizam-se e percebem que não faz sentido trabalhar sábados que não recebem. Deixam de trabalhar sábados. O patrão convoca uma reunião e, como aquele trabalhador se sindicalizou, coloca 50 euros na mão de todos, menos daquele que decidiu pertencer a um sindicato. Isto assim, desta forma. Junta todos, coloca todos de mão esticada e dá 50 euros a todos, menos daquele que sindicalizou. Quer dizer, isto é dividir as pessoas, não é? Antes de ser qualquer divisão de trabalhadores, é dividir pessoas, não é? Pá, isto é preocupante. E dentro do enquadramento de Portugal na União Europeia, qual é que é o teu parecer? Sendo que acho que nós temos muitas vantagens e há muitos benefícios de nós pertencermos à União Europeia, mas também traz contrapartidas. E como é que tu vês, por exemplo, agora na questão de migrações, refugiados, como é que achas que nós estamos a lidar com isso enquanto comunidade? E falando já um bocadinho de eleições europeias, eleições legislativas que vamos ter cá, e quais é que são os teus medos também em relação às próximas eleições? Opa, sim, a situação e a relação de Portugal na União Europeia, Portugal na União Europeia, é um bocado complexa, não é? Porque eu às vezes pergunto-me o que é que a União Europeia faz por Portugal, não é? Quer dizer, que relação é que aqui existe? E o que é que acham os portugueses de pertencerem a uma coisa chamada União Europeia? Os portugueses têm noção disso? Quer dizer, sabemos que pertencemos a uma União Europeia porquê? Porquê é que pertencemos, não é? Há aqui uma série de interrogações que eu acho que se podem colocar. E depois, no caso dos refugiados que tu mencionaste, há um grande aproveitamento destas pessoas, não é? Olhe-se o caso veja-se o caso de Odmira e não só, casos de Lisboa também. Olha, e vou-te dar um exemplo. Lembrei-me agora que nesta discussão dos refugiados, o meu pai contou-me que numa empresa, que também não vou dizer qual é que é, porque é melhor não, ele encontrou no contrato de trabalho não, no recibo de ordenado de uma trabalhadora vinda do Nepal, que essa pessoa do Nepal tinha pagado à empresa para trabalhar lá. Ou seja, constava no recibo de ordenado essa pessoa podia ter pago à empresa para trabalhar ali. Foi assim um recibo de ordenado um bocado estranho, estás a ver? Isto gera perguntas deste tipo. Quer dizer, em que condições é que as pessoas vêm trabalhar para Portugal e que aproveitamento existe? Tem um aproveitamento muito grande, mais condições de trabalho, de viverem 10 numa casa, depois de abrir portas à extrema-direita para achar isto como um argumento válido para fazer o seu programa político. Não é? Estamos a falar de uma porcentagem muito pequena da população, mas para eles é para a extrema-direita portuguesa e não só, tem crescido pela Europa, não é? Pelo mundo também. Fazem disto o seu principal argumento e a sua principal bandeira. Tem mobilizado muita gente também. É um facto e é perigoso. Ok, eu acho que no fundo, e este espaço também está aqui para que nós possamos todos refletir sobre o que é a União Europeia, quais é que são os seus objetivos, se estamos enquadrados lá ou não e com que pilares é que queremos estar e sobre o que é que ela vai lutar. Mas dentro dos problemas que resolveste e para também nós terminarmos, com que referências é que tu olhas o mundo onde te enquadras? Ou seja, falaste em livros de Saramago, falaste nos teus pais, falaste nos olhos dos teus avós, mas se quiseres dar-nos outras referências que as pessoas possam pesquisar um bocadinho, seja musicais, seja literatura, seja até de filmes, realizadores que tu gostes, quem é que tu davas holofotes? Eu acho que não, eu não sei quem é que dava holofotes porque acho que existe um problema de referências. Acho que nós não temos referências. Já tivemos o Saramago,
já tivemos o Fidel Castro, já tivemos o Che Guevara. Neste momento, eu acho que nos faltam referências individuais, não é? E referências coletivas também. Eu dou-te o exemplo de o ano passado, quando veio a Angela Davis ao Lee Fest, ao Teatro Tivoli, em que eu estive presente. Eu achei verdadeiramente que esta era a minha última referência. Uma revolucionária, né? Estar no teatro a falar, né? E a expor as suas ideias com uma história imensa de luta. Eu achei, olha, okay, esta é a minha referência. Eu gostava de a ter conhecido noutra altura. Eu acho que não há muitas mais referências deste género, impactantes, em que tu olhes para alguém e penses, ok, pode ser um modelo. Mas pronto, isto também é uma tendência dos tempos. Nesta época estamos desta forma. Já tivemos outras épocas em que existiam mais referências. Podemos caminhar para outra em que ressurja uma outra individualidade, mas mesmo a nível coletivo acho que podem haver poucas referências, sim. Ok. Queria-te só agora deixar que deixasses aqui as tuas redes sociais para quem quiser ver o que é que estás a fazer, ou se quiseres deixar outras palavras a quem te está a ouvir, força. Eu tenho, tanto no Instagram como no Facebook, a página João Rebouços Textos, onde podem acompanhar enfim, aquilo que eu escrevo, né? Sobretudo, desde crónicas, poesias, contos, o mais recente livro. Podem encomendar o mais recente livro também. Portanto, eu acho que é uma boa plataforma para fazerem esse tipo de acompanhamento, né? Fazer essas perguntas, se tiverem perguntas, enfim. Olha, e quero desejar-te boa sorte para este teu segmento, que é muito interessante, e que surge nesta ideia de sermos nós a fazermos por nós próprios. Temos algo que queremos muito fazer. O que é preciso? O que é que eu vou fazer para que isso aconteça? Estás no meu caminho e fico muito contente que me tenhas trazido cá também.